Olá, olá! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Eu, Dona de Mim. Aqui eu mostro para você que ser dona de si é ter cada vez mais conhecimento das possibilidades para assim ter a verdadeira liberdade de escolha. Eu sou a doutora Melina Sarmento, médica, ginecologista obstetra, há 15 anos, atuo no município de Capão da Canoa, no litoral do Rio Grande do Sul, com os atendimentos presenciais e em Porto Alegre com os atendimentos cirúrgicos. Hoje, o podcast, então, esse episódio, nós vamos falar de algo muito especial, que é autoestima, o cuidado consigo, e o nome do episódio é Cuidar da sua autoestima reflete na sua saúde física? Sim. E para isso, gente, eu trouxe alguém muito especial, alguém que eu conheci há pouco tempo, num ambiente feminino lindo, que foi muito especial, que é a doutora Tainá Fritzen. Muito bem-vinda! Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz. Eu estou realizada contigo aqui. A Tainá, gente, é cirurgia bucomaxilofacial, referência em cirurgia e harmonização facial. Ela é formada dos maiores centros do mundo, realmente uma referência, é uma honra para mim conversar contigo, Tainá. Mais de 30 mil pacientes atendidos. Eu estava até falando para ela mesma e antes também aqui com a equipe da gravação, que acompanhando ela já fiquei encantada, já fiquei com vontade de mudar algumas coisas em mim, de tanto que é um trabalho importante, né? Então, Tainá, conta um pouquinho da tua trajetória, de como é que é essa vida de transformar, né, faces, transformar sorrisos. Me conta um pouco. Ontem, então, eu até estava com uma roupa saindo de casa e a Esther me disse: tu tá parecendo uma bruxa, tu vai largar feitiço nas tuas pacientes? Eu falei, sim, é assim que eu faço elas se sentirem lindas e maravilhosas. Que ótimo, que ótimo. Faz isso, e né? é isso que a gente faz, porque a gente põe, unindo todo o nosso saber técnico, científico, mas a gente põe sim aquela energia e a paciente sai transformada. É diferente, né? E quando a gente junta o técnico bem feito com a energia, com a intenção, a paciente ela recebe esses benefícios e melhora muito. Que coisa boa. E sabe que assim, ó, o quanto isso impacta, né, Tainá? Eu te trouxe para conversar comigo, porque assim, eu queria desmistificar um pouco, eu queria tirar esse véu que tem sobre as cirurgias estéticas, né? E você aqui falando da face, é o nosso cartão de visita, né? Embora seja interessante fazer procedimentos também estéticos no corpo, mas a face, né? Então, o quanto que isso impacta, né, na saúde física, eu vejo isso no meu trabalho, e por isso que eu queria te perguntar, o quanto que tu vê no teu dia a dia, as transformações que tu faz, o quanto essas mulheres te procuram com algumas queixas e como que elas ficam depois, assim, a saúde física mesmo. Elas chegam com muitas histórias, né, e com muitas transformações, e essas transformações nem sempre são positivas, porque ainda, atualmente, o envelhecimento ele é visto como algo negativo, né? Não é só válido a nossa sabedoria, porque eu brinco com as pacientes, a gente perde colágeno, mas em compensação a gente ganha muito traquejo, né? Exatamente, muitas então, outras coisas vêm com a idade, muitas outras coisas, né? Então, assim, é muito legal, nessa fase que a gente está dos 40, é muito bom, porque a gente já não é mais aquela menina que é tão insegura, eu vejo né, todo aquele cheio de colágeno, mas aos 20 anos eu era uma mulher insegura, claro, né? E a gente chega aos 40 já sabendo quem a gente é, o que a gente aceita, o que a gente não aceita. E isso faz parte também dos procedimentos, porque as mulheres elas já chegam também sabendo ou imaginando o que elas querem e o que elas querem melhorar. Porque muitas vezes chegam assim tristes, dizendo, não estou mais tirando foto, não me sinto bem com a minha família, não me sinto bem para sair para namorar, porque eu fico insegura, porque a minha papada aparece, porque o meu olhar tem cara de triste. Eu posso ter dormido o final de semana inteiro e eu chego no trabalho e as pessoas perguntam, ai, tu tá tão cansada dela? Não tô. E é isso, as pessoas têm muito medo de fazer uma harmonização facial com medo de mudar. Mas, na verdade, o que nos muda é o envelhecimento, porque a gente vai tendo toda essa alteração anatômica em todas as camadas anatômicas, né? Pele, ligamentos, musculatura, gordura e osso. A gente absorve osso. Até isso, né? Até né? isso. Então, a gente tem que entender esse global para poder dar essa melhora.
para paciente. E sabe que uma coisa que eu também falo por mim, assim, que eu queria conversar aqui nesse episódio, e o medo, né, que é isso, assim, o que eu tenho medo mesmo de dar errado, né, e eu procuro sempre profissionais, eu sempre digo, não deixe, ninguém mexe na minha face, né, porque eu gosto, tá tudo bem, mas eu venho cuidando um pouquinho ali do envelhecimento, mas fazer uma coisa diferente, primeiro que eu vou mudar, né, tipo, mexer no meu nariz, ou mexer, né, em alguma outra questão, a sobrancelha, enfim, vai mudar. Então, além do medo do mudar, como é que é o teu trabalho, assim, no sentido que a paciente chega te procurando, que ela quer fazer uma coisa diferente, mas ao mesmo tempo ela tem medo, como é que tu tranquiliza? Mas então, justamente isso, eu mostro para ela que tu deixa diferente, não é a harmonização, é o envelhecimento. Com o envelhecimento a gente fica com um aspecto triste, cansado e braba. Isso, né? Porque os músculos, com aquele movimento constante, a gente vai quebrando a pele e a gente vai criando essas rugas estáticas. Então, tu mesmo não estando braba, tu entrega para o mundo que tu está com aspecto de braba. E isso afeta completamente as percepções como as pessoas te percebem, te respeitam e te interpretam. Né? E nas relações normais de amizade. Nas relações normais. Nem falando em relações íntimas, nem falando em relações, né, de parcerias, assim, íntimas, mas até nas relações de trabalho mesmo. De trabalho tu também. tens uma cara fechada, né? A questão do lábio, a gente percebe muito, e quando a gente estuda o visagismo, né, a gente vê o quanto o lábio ele te deixa mais comunicativa. Eu mesma, quando decidi, assim, me expor mais nas redes sociais, eu tinha o lábio bem fininho. E aí eu pensei, eu tenho que mostrar o quê? E o meu terço superior, ele era maior. Então parecia o quê? Uma pessoa muito intelectual e braba, tipo, e fechada. E eu pensei, não, mas eu quero essa proximidade com o meu público, eu quero que eles entendam o que eu estou falando. Então o lábio levemente projetado, a gente fica mais comunicativa. A pessoa que está me vendo, ela se sente mais confortável para entrar em contato comigo. Olha só. Então, isso tudo eu estudei desde a época da faculdade, que eu era bolsista do CNPq. Eu estudava o quê? Para entender o que a beleza causava no cérebro humano. Essa questão da neuroestética. E aí a gente vê que os bebês, inclusive, sorriem mais para as pessoas bonitas. Essa é verdade. É verdade, então. Tem estudos disso. Eu vou repostar nos meus stories. Faça isso, porque assim, agora estou pensando se os bebês sorriem. Se os meus bebês, será que eles sorriem pra mim? Será que já nasce sorrindo? Será que eles sorriem pra mim porque já me conhecem a minha voz? Ou será que eles me acham bonita? Que amor. Que interessante, né? Olha como isso que é legal a gente ver que não é só uma sensação. Não é um papo aqui entre duas mulheres. A gente tá aqui num papo entre duas cientistas. Porque medicina é ciência, né? E odontologia, com toda essa questão, né, do estudo da face, da harmonização, é muita ciência. É, né? Muita ciência. Então não é só a percepção de que os bebês sorriem para os mais bonitos. Não, é fato, tem estudo. Tem estudos, é muito interessante, né? Tem todo esse respaldo. E as pessoas têm que saber, né? Por isso que eu te chamei pra gente conversar. Inclusive, não só também sorriem para os mais bonitos, não só a questão estética, mas a questão também da harmonia e do sentimento que causa no paciente. Por exemplo, a gente tem estudos que mostram que a toxina botulínica diminui a depressão. Olha. Né? Age como um antidepressivo. E aí outros procedimentos, sejam cirúrgicos ou não, eles também ativam a parte do cérebro que atua na autopercepção e nas sensações de prazer. Né? Então, assim como a sexualidade também ativa essas áreas, quando a gente faz uma harmonização, também ela libera dopamina, a serotonina e vai liberar essa autoestima. Então, não é a sensação que eu me acho melhor, é científico, acontece, isso invade o cérebro com coisa, e por isso a gente se sente mais poderosa, mais confiante. Né? E sabe que isso, eu ia realmente trazer um pouco dessa conversa para a questão da sexualidade, porque tu sabe que eu trabalho com isso, né? No meu consultório, trabalho com sexualidade clínica e é um tabu absurdo, muitas questões, mas muito dessas mulheres inseguras, né? Para se portar numa cena sexual, né? Nem falando em corpo, né? Falando que se tu gosta do que tu vê, né? Se tu se sente bem com o teu rosto e também com o teu corpo, enfim, vai impactar na tua entrega, né? Então, para você ter uma relação sexual prazerosa, que de fato você tem que se entregar
entregar. Para nós mulheres isso é um pouco mais difícil do que para os homens. O homem é mais orgânico nisso, ele tem uma liberação hormonal muito diferente da nossa, então para eles é muito simples e tranquilo e natural essa entrega para o sexo. A mulher não, a mulher precisa de algo a mais, ela precisa estar muito segura de quem ela é ou, né, do que ela quer, que isso, claro, com a maturidade também vem, mas a partir do momento que ela se gosta, sem dúvida isso impacta positivamente na sexualidade. Claro, né? ela vai ficar mais liberta, mais livre, né? Porque a autoestima ela causa isso. Então isso realmente impacta em todas as áreas de trabalho, né? Com as amizades, tu vai ter vontade de socializar mais. Exatamente. Né? Tu vai ter vontade de mostrar mais. E sabe que é muito interessante que as minhas pacientes que fazem harmonização facial, muitas fazem a harmonização íntima e a cirurgia da ninfoplastia. Né? Então, porque como a gente tem muita intimidade, a gente acaba falando muitas coisas. Sim. Né? Eu sei coisas das pacientes, acho que elas não contam nem pro psiquiatra. E isso é muito legal, porque aí a gente vê que quando tu começa a te cuidar, vai gerando também uma cascata de autocuidado. Eu quero entrar na ginástica, eu vou fazer a dieta, eu vou hidratar meu cabelo, eu vou jogar pádel, vai fazer coisas para si. Porque quando a gente sente que a gente merece e que pra gente estar bem com o outro, primeiro nós temos que estar bem. Então a gente tem que saber, porque muitas vezes a gente não se dá conta. O que é que me faz bem? E eu, Tainá, fiz uma listinha esse ano. Coisas que eu gosto, que eu não gosto, coisas que me agridem e não me agridem. Porque eu não me dava conta também. E aí eu quero fazer essas coisas, a minha lista do que me deixa feliz, eu quero aumentar essa lista. Sim. Porque às vezes a gente vai indo tão no automático e não se auto-percebe. Então a gente não percebe que tá na hora de ir na gineco, de novo, de fazer a revisão, que Botox venceu. Eu fiquei muito triste que essa semana eu fui no quiropraxista e ele me disse, Tainá, dia 2 de setembro foi a última vez que eu tinha vindo. É uma coisa que eu gostaria e poderia estar fazendo a cada 3 meses, por uma falta de organização e de priorização. Porque é isso, a gente vai encaixando outras coisas. Tá, mas e eu? Aquela questão que eu acho que você começa por algo, e aqui eu já falei sobre exercício físico também, a importância, mas você começa por algo e aquilo começa a te dar vontade de fazer mais. É um círculo positivo, né? Que vai te retroalimentando. O se amar de fato, né? O se amar, no momento que eu decido, não, eu vou melhorar esse meu nariz, que eu nunca gostei, eu vou buscar isso, eu não quero ficar com essa ruga, né? Eu realmente, aquilo começa, né? Uma liberação, né? De hormônios aqui que a gente estava falando, e uma vontade de e aquilo te traz um bem-estar tão grande que tu pensa, nossa, eu tenho esse poder mesmo de me fazer bem, vou me cuidar mais. E aí você acaba tendo mais sucesso no teu trabalho, você consegue socializar melhor, você consegue, dentro da tua saúde física, e Tainá, assim, ó, saúde física mesmo, tá? Eu tô falando aqui de paciente não ter doença, né? Dela ficar mais saudável, dela reforçar a imunidade. Com certeza. Muito, né? Tá tudo interligado, essas cascatas inflamatórias. Exatamente. Né? Tá tudo interligado também com a questão neuroquímica. Então, seria pueril da nossa parte dizer que os procedimentos e esses cuidados faciais e íntimos não refletem no resto, porque realmente a gente tem cada vez mais estudos comprovando as áreas cerebrais de ativação de prazer e regulação emocional, né, e de liberação dos neurotransmissores responsáveis pelo prazer. E que isso acaba impactando em outras áreas da nossa vida, do nosso corpo, e vai terminar sim na médica dizendo, pode sim fazer o que tu quiser pela tua autoestima, que isso vai te trazer saúde. Sim. Porque a gente tem ao contrário disso, aquela mulher que se entrega, que não se olha mais, que não se cuida e tudo vai desmoronando na vida dela. Ela fica com doenças físicas, ela perde o relacionamento, né? Porque ela não se olha e muitas vezes não tem nem coragem, às vezes, né? De querer mudar. E aí começa a sofrer os abusos também, porque não consegue dar limites e aí fica presa ou tolerando relacionamentos tóxicos, relacionamentos de abuso, relacionamentos onde não entrega o que ela precisa, ou o que ela busca e valoriza. Ou o que ela merece, o que ela merece. Fato. Porque às vezes não se sente merecedora, também. Né? Até porque também não se conhece. Então, tudo tudo interligado. Uma rede, né? É uma rede, porque depois é como se a gente despertasse. Bom, eu mereço isso, então eu vou para isso, então vou estudar mais, eu vou investir mais nessa área, né? Vou me comportar de determinada maneira no meu trabalho, vou me sentir que eu posso ir para um próximo
próximo degrau. Então, é muito legal, porque realmente impacta. E é por isso que eu quis trazer isso de forma tão assim, e trouxe você, porque eu sabia que a gente ia poder passar essa mensagem realmente assim, com essa energia, né, para a paciente, que ela pode e deve se cuidar, e se ela quiser mudar alguma coisa na sua face, na sua, né, na maneira como ela se vê, isso vai impactar só positivamente, desde que ela faça também uma boa escolha do profissional, né? Isso, porque no mundo com tantos excessos e com tantos profissionais rasos, o paciente que é leigo fica muito difícil para ele conseguir entender, né? Mas tem que buscar referência hoje com internet, redes sociais, só googlear que a gente já consegue também pegar as referências, né? Vai lá no Google, olha as avaliações, que isso é muito importante, chama as outras pacientes do Instagram, Pergunta. conversa como é que foi a experiência, porque nada como alguém que já passou pela experiência poder contar. Né? Então, tem que cuidar, porque senão tem excessos, e os excessos, eles ficam caricatos. Então, algo que deveria ser para nos trazer autoestima, a gente vai ficar insegura, porque vai ganhar apelido, porque os colegas vão falar, porque os filhos vão, né? Então, a gente sabe que o começo ali, os 3 primeiros dias, às vezes o troço fica meio esquisito, meio inchado, boca de pato. Mas depois, as pessoas não têm que notar. Quem tem que chamar atenção é a mulher, não o procedimento. Sim. Né? Então, ninguém precisa dizer, ai, tu botou a boca, ai, tu fez assim. Não, ai, tu é diferente, emagreceu, fez luzes. É um que detalhinho, né? A pessoa tenta adivinhar. Uhum. Né? Quando a harmonização bem feita, inclusive a cirúrgica, porque antigamente a gente via aquelas blefaroplastias com os olhos super abertos, o lifting com a boca de coringa. Hoje a gente tem um entendimento que o envelhecimento ele é tridimensional. Então, nos anos 80, o que se fazia? Só se tirava a pele e isso é 2D. A gente precisa entender essas questões ósseas também para reposicionamento de músculos e, eventualmente, áreas de enxertos ósseos para a gente dar essa base, essa sustentação. Né? Porque o formato do rosto vai se dar pelo formato do osso. Claro, e aí a gente precisa, né, avaliar o paciente, porque às vezes, é só isso aqui, é só essa pelinha. Não, mas para a gente ter um resultado harmônico, a gente precisa entender essas camadas anatômicas e onde é que está essa deficiência, essa alteração, e onde a gente precisa atacar de forma que fique natural, porque cada paciente é único, nós somos especiais, realmente. Então, cada planejamento, cada pessoa, a gente precisa adequar as expectativas dela, as possibilidades fisiológicas, né? Eu avalio até a profissão da paciente, né? O que combina e o que não combina, porque uma mulher que trabalha com TI, uma engenheira, eu não posso fazer algo tão curvilíneo nela, então eu tenho que fazer algo mais sutil, né? Então, tudo isso a gente vai vendo a personalidade, mulheres mais retraídas, mulheres mais expansivas, ou o que ela está querendo comunicar nesse momento, porque também aparecem as viúvas, as separadas, acho o máximo. Sim, que elas querem algo, querem mudar mesmo. Sabe? Querem ter outra experiência, querem se jogar. Querem se jogar. Né? E que delícia. Sim. Né? Porque muitas, vêm até trazidas pelas parentes, pelas irmãs, pelas filhas. Porque precisam melhorar essa autoestima mesmo. E aí, o que às vezes eu vejo? Elas se sentem culpadas por estarem continuando. E aquela paciente assim, por exemplo, né, que nunca fez nada e vai lá e quer fazer tudo, ou aquela paciente que está com muito medo e quer fazer bem pouquinho, assim. Entra você como profissional e mexendo nesse emocional, né, que a gente estava comentando há um tempo atrás sobre a questão de que a gente é muito também psicólogo, né, dessa mulher. Eu como ginecologista obstetra, nossa, assim, eu realmente, muitas vezes ela não tá doente, ela precisa que eu a escute, que eu entenda a vida dela, né, algumas vezes depois que eu tenho uma intimidadezinha, assim, eu até digo que, eu falo, nossa, tá tudo bem contigo, vai ser feliz, sabe, porque é isso que ela precisa para ficar saudável, né. Como é que é, assim, se uma mulher chega lá, tu consegue, sabe, ajustar, assim, que eu acho que isso é o toque do profissional, tá, de não fazer exatamente o que ela quer, e sim o que vai ficar bonito e o que vai deixar ela segura naquele momento. Isso, isso é muito importante. A gente faz uma análise lá na clínica, eu uso uma tecnologia francesa, que ela escaneia o rosto e a gente consegue também fazer esse 3D, consegue tirar a pele, ver as estruturas
e eu consigo pôr nas medidas cefalométricas para que a paciente entenda. Porque para mim é muito normal, a gente tem um olhar de longe, a gente já fez todo o cálculo, o que vai fazer, até quantos graus eu vou levantar. Sim. Mas para o paciente é importante entender, porque às vezes ela acha que ela tem alguma coisa, por exemplo, aqui na parte da perfiloplastia, que é nariz, boca e queixo, a gente mexe em um desses pontos, vai estar alteração em todos, na percepção de todos. Então eu tenho que mostrar para ela que às vezes não precisa fazer tantas coisas, ou ela quer fazer um lábio, só que ela já tem um queixo retraído, ou seja, eu vou piorar aquela condição dela. Então, com muito cuidado, acolhimento e ciência, né, eu mostro o que é possível dentro da expectativa dela, porque também a gente tem que alinhar as expectativas dentro da segurança para os pacientes, porque um lábio, por exemplo, com muitos ml, a gente vai ter um risco de necrose, um risco de embolia, hematomas, então sempre dentro dos limites da segurança. Sim, e claro, se você tem essa tecnologia para poder mostrar. Sim, também, que daí fica muito mais fácil da paciente conseguir entender. Porque a gente não vê, né? Eu fico analisando assim e já tô querendo, tava falando, né? Já tô querendo fazer alguma coisa, porque a gente fica empolgada, assim, de como os resultados são bonitos, são leves, e a gente fica assim imaginando, assim, né? E tu sabe que eu sempre disse que eu sou uma cirurgia que sou muito conservadora. Eu brinco com as pacientes, vamos tentar um tiro de revólver, depois a gente vai para um canhão, né? Claro! E aí pra gente se conhecendo. Então, as minhas pacientes, eu tenho pacientes que eu já tô atendendo as filhas das pacientes, né? Eu falei, não tô ficando velha, tô ficando experiente. Experiente, com certeza. E as filhas também, cada vez mais jovens, também querendo fazer coisas, né? E aí, assim, tem uma geração de mulheres da minha idade, que eu tô com 41, e aí a gente tá nesse limbo, que o injetável, ele já não dá aquele resultado que nos dava com 30, 35 anos, mas também o cirúrgico não é o mais. Então a gente agora tá com uma leva de procedimentos cirúrgicos, mas minimamente invasivos. Então não é aquele lifting que tem que descolar, fazer tudo, isso a gente deixa para mulheres mais velhas. Então isso tá muito mais acessível e o resultado muito mais natural. E se a gente pensar, a nossa geração vai viver mais de 100 anos, então quantas vezes a gente vai ter que fazer o lifting? Porque o envelhecimento, até agora, ele é inexorável, ele continua. Então, não existe tu fazer um procedimento, mesmo que seja cirúrgico, uma plástica, uma blefaroplastia, um lifting, que vai ficar bom para sempre. Não, porque o envelhecimento continua e a queda das estruturas também continua. Então, o excesso de pele, a cada 8, 10 anos, a gente vai ter que ir lá dar uma... Brinco, vamos se empalhar. Só assim, né? Vamos se empalhar. Mas a ideia e eu acho que isso que eu também já li sobre essa questão da questão do envelhecimento, é a gente ir fazendo pequenas correções para que não seja necessário tu fazer um grande procedimento lá na frente, né? Não tá errado também, né? Tá começar cedo, assim. Não tá errado, não, porque daí é o preventivo, né? Então, vai retardar o meu primeiro procedimento mais invasivo e também a qualidade da pele nunca vai quebrar, né? Então, a gente vê pacientes muito novinhas que já fazem essa harmonização e que é bom, mas lembrando que não tem idade, tem indicação. Então, muitas pacientes querem fazer botox. Eu tenho pacientes de 19 anos que fazem botox, porque tem a indicação muscular para isso. E eu tenho pacientes como a minha mãe, que está com 63, que quase não precisa. Eu faço uma vez por ano e está ótimo, porque ela é uma paciente hipocinética, ela faz pouco movimento. Então, isso a gente também tem que contextualizar. Por isso que não existe certo e errado e não existe idade, existe indicação. Bem feita. Bem feita. Indicação bem feita. Então, isso é bem importante, ser criterioso, buscar profissionais com uma formação embasada, que sejam criteriosos, porque, como eu disse, é um mercado que muitas vezes, infelizmente, a gente ainda vê pessoas despreparadas, aquela situação até que eu te contei hoje, né, que parece que não se comprometem com o paciente, porque a partir do momento que a gente acolhe e recebe esse paciente, a gente tem que saber que intercorrências podem acontecer, mas isso é normal, só acontece com quem faz, mas a gente tem que dar o suporte, tem que resolver, né? É isso, então pega o paciente e vem comigo. Isso na minha área acontece muito também, e é você estar preparado para oferecer resultado, e tudo tem risco, faz parte da vida, mas você está seguro para entregar e resolver o que for necessário. E isso é muito importante. Não, que o medo ele é muito saudável.
né? Porque ele evita que a gente se ponha em situações de risco, sem né? dúvida. Que a gente avalie. Então, eu sempre digo para as pacientes, está com medo? Agenda uma consulta comigo ou com outros profissionais, porque a gente sente, né? A gente sabe, esse bateu, esse ressoou comigo. E isso tem que sentir o profissional. E às vezes o profissional pode ser ótimo e não bate aquela energia. Então, a gente tem que ser alguém que a gente saiba que a gente vai se sentir confortável para poder ter uma troca, uma conversa, uma eventual reintervenção, né? Então, e o paciente se sentir seguro e sabe que isso pode ocorrer, né? E continuar seguro com o profissional, porque é isso, é a biologia, muitas vezes a gente não sabe como é que é a resposta do paciente, né? Tem muitos fatores para a gente conseguir determinado resultado. Por isso que essa relação profissional e paciente, ela é fundamental, é um casamento mesmo. Tu precisa ter confiança para se entregar também, claro, né? Assim como para a vida sexual tu precisa ter confiança para se entregar, para essa entrega para alguém que vai mexer no teu rosto, que não existe área de segurança, né? Também é muito importante. Isso é uma coisa que eu sempre falo para os pacientes, que não tem como dar certo, né? Eu como obstetra, imagina, tu tem que ter muita confiança, tem que bater energia, né? Então, mas sem dúvida, isso é algo a mais, assim, que a pessoa vai querer um profissional, mas assim, essa questão de buscar e olhar, né, como foram os procedimentos anteriores, e se entregar e ter coragem, se for para você ficar bem, cuidar da tua autoestima pode começar ali, como a gente falou antes, né, fazer um procedimento estético na tua face, que tu vai te olhar e vai se gostar, vai gerar uma avalanche de outras atitudes, outros comportamentos, que com isso vão continuar te deixando muito feliz e seguro, e aí com certeza você vai impactar na tua saúde física mesmo, né, de não ter doenças. Eu digo, você mais feliz, às vezes quando eu tenho bastante intimidade com a minha paciente em algum momento, depois de avaliar muito ela e ser um pouco psicóloga dela, como a Tainá falou, e eu tenho certeza que isso acontece com as tuas, eu digo para ela, meu bem, você tá ótima, vai ser feliz. É isso, né? Muitas vezes eu digo porque elas querem fazer mais coisas. Eu falei, tá, e tu já viajou esse ano? Pois é. Sabe, porque não precisa ser a loucura. E outra, que nem eu uso esse software, são medidas cefalométricas ideais, que elas mostram que se eu me aproximar de determinadas linhas, eu trago beleza, mas a gente não tem que estar naquele padrão, porque também o diferente, ele é muito interessante. O detalhinho, né? Tu sabe que até eu tenho essas duas pintinhas aqui, eu lembro que uma vez, acho que foi até na minha formatura, o fotógrafo lá, eu mandei fazer um painel e tal, ele tirou a minha pinta. E uma dessas, assim... E sem nem te perguntar. Sem nem me perguntar. E aí tirou a minha pinta lá no Photoshop e fez o painel e eu falei, cadê eu? Não era eu, né? Eu gosto da minha imperfeição, Exato. Entendeu? Isso me caracteriza. Né? A gente vê mulheres famosas também, né? Algumas com nariz grande, a Barbara Streisand poderia ter operado, não operou, a própria Madonna com os dentes com diastema, né? Eu tô escrevendo um livro, inclusive eu falo sobre isso, sobre o diferente, né? E dou esses exemplos. Então, da gente também saber que o nosso diferente é o que muitas vezes nos deixa bem interessante. Sabe, Tainá, a gente poder ser quem a gente quer ser e que isso nos deixe seguro. O que eu tô querendo dizer aqui, que eu tenho certeza que a Tainá concorda comigo, é procurar fazer um procedimento e tal, mas não para pertencer a um padrão do momento. E sim para ficar bem, porque todo mundo botou boca naquele quantidade, eu também quero. Aí vem a Tainá e diz, olha, mas você se comunica melhor. Opa, né? Eu nunca pensei em botar boca, porque eu nasci meio assim, né? Mas se daqui a pouco aquilo for interessante, eu me gostar mais... E a principal motivação, né? Às vezes as pacientes me ligam para uma segunda consulta porque elas estão em dúvida, já estão com a cirurgia agendada. E aí eu pergunto para elas, por quem tu está fazendo essa cirurgia? E se a resposta não for por ti, não faça. Leve o tempo que precisar. Tome teu tempo, a gente cancela, eu vou estar sempre aqui, mas é importante que a paciente saiba o porquê ela está buscando isso, até porque ela vai tolerar o processo de uma forma muito diferente. E a positividade, a gente vê um resultado muito interessante, tanto na melhora das cicatrizes, na absorção de hematomas, né? Quando a gente tem essa relação de confiança médico e o profissional e o paciente. Isso é muito importante porque realmente faz a diferença no resultado final, né? E assim, ó, para finalizar, o que eu queria trazer? Algo muito, eu deixei pra cereja do bolo, assim, porque eu queria ficar conversando com a Tainá.
Faremos outros episódios. A questão do que é saúde, né? A Organização Mundial da Saúde estava falando para ela antes que eu ia falar isso, que é muito importante. E a Organização Mundial da Saúde diz que ter saúde, né, define saúde como um estado de bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doença. Então, não tem problema você querer melhorar a tua autoestima fazendo alguma situação de intervenção cirúrgica ou estética de qualquer forma, para você sim se relacionar melhor, porque você não está se relacionando melhor bem, né, em função de não estar se gostando com pessoas do trabalho ou principalmente nos relacionamentos íntimos. Então, tu não está saudável, porque se você não está socializando por alguma situação de que tu não se sente bem, sim, é não estar saudável. Até a Organização Mundial de Saúde diz isso. Sim, diz isso, sabe? Aí eu acho que eu não te contei que a minha primeira residência foi em saúde pública, então eu tenho esse olhar muito integral, sabe? Que coisa boa. E é muito legal, um olhar sistêmico, integral, porque daí a gente vai entendendo as várias camadas do paciente e por que ele está buscando isso e onde é que eu consigo chegar, até para alinhar as expectativas. E para deixar ele bem, porque é isso que a gente quer, no final é um paciente feliz, né? Eu sempre digo, paciente feliz, doutora feliz. Com certeza. Né? Porque a gente tem esse propósito e a gente fica ali vibrando junto. Que lindo, né? Eu imagino. É muito bom, é muito bom. satisfatório e muito gratificante. Eu imagino, porque eu tenho essa felicidade nos meus resultados, né? E imagino que cada profissional, eu sempre digo, a gente faz um trabalho, e eu vejo você assim, e por isso que eu te trouxe para conversar, porque é nessa mesma energia minha. A gente faz algo porque o nosso trabalho tem que ser pago e isso é do trabalho, ok, mas o que a gente entrega de verdade não tem preço. Não. Você querer ver aquele paciente saudável e te entregar de verdade, fazer aquilo com entrega com amor, não tem preço, né? Então, é diferente, é muito bom. Então, garota, você que acompanhou a gente aqui agora, por favor, olhe para isso. Se você não tá legal, busca um profissional, tem a doutora Tainá. Me sigam. Então, sigam a doutora Tainá, busquem isso, não tem problema. E é muito positivo, sim, para a sua saúde, fazer algum procedimento se você achar necessário para ter uma autoestima melhor, para se amar. Tá liberado, né, doutora? Tá liberada. Vem que a gente conversa, vai desmistificando, né? E tudo no seu tempo. Exatamente. Agora, envie esse podcast para todas as tuas amigas que precisam saber dessa nossa conversa aqui para poder se libertar e se cuidar mais. Até a próxima.